falar sobre o Jin de Gilmore Girls? Eu acho que ele é um personagem muito polêmico, eu vejo muitas pessoas odiando o Jin, algumas poucas pessoas, minorias, amando ele, mas a maioria das pessoas eu vejo que odeiam mesmo. E eu vim aqui defender o Jin. Mas calma, se tu odeia ele, fica até o final e depois me fala se eu conseguir te convencer a pelo menos gostar um pouquinho mais dele, tá? Já deixando claro que o Jin, ele não é o meu preferido, mas mesmo assim, eu não concordo com a maioria das coisas que as pessoas falam sobre ele. O Jin da primeira temporada, ele era simplesmente um namorado, assim, incrível com a Rory. Ele sempre foi extremamente atencioso com ela, ficava esperando horas enquanto ela escolhia livros nas livrarias, e ele ficava feliz com isso, ele não ficava reclamando, ele simplesmente só gostava de ficar olhando ela, escolher livros, ele gostava de ficar olhando pra ela ler. Eu entendia toda a dinâmica dela e da Lorelai. Inclusive tem aquele episódio que ele sai com o Max, quando o Max ele tá noivo da Lorelai, e ele que ensina tudo pro Max sobre como que a cabeça delas funciona, como que elas se agradam, qual que são as manias dela, esse tipo de coisa que o Max ele não sabe, e o Jim, ele prestou atenção pra entender elas. E daí eu vejo muitas pessoas falando, principalmente daquele episódio em que a Rory ela se veste de dona de casa, porque o Jim fala que acha legal isso, e as pessoas falam que ele é machista por causa desse episódio. Mas assim, ele de qualquer forma falou mal do estilo de vida da Rory e da Lorelai, tanto é que ele acha legal também. Ele só defendeu aquele estilo de vida de dona de casa porque é o estilo de vida que a mãe dele leva. Então, ele, obviamente, estava defendendo a mãe dele. Na cabeça dele, um guri adolescente dos anos 2000, que cresceu vendo a mãe sendo feliz, vivendo daquele jeito, poxa, por que estaria errado aquela vida, né? Então, ele tava ali defendendo o estilo de vida dos pais dele e falando que achava legal, mas de forma nenhuma ele falou mal do estilo de vida da Lorelai e da Rory. Esse é um ponto muito importante. E a Rory, ela fez aquilo porque ela quis fazer um agrado pro Tim. E em momento nenhum, ele pediu aquilo pra ela. Acho que as pessoas têm que parar de usar esse episódio assim, como tipo, é uma coisa ruim, sabe? Pode ter sido uma coisa assim bobinha que a Rory fez, foi, mas foi porque ela quis. O Jim, ele não pediu isso em nenhum momento pra ela, sabe? Continuando na primeira temporada, o Jim, ele literalmente faz um carro pra ela. Ele monta um carro pra ela do zero. Ele não tem dinheiro pra comprar um carro, daí ele vai lá e faz um carro pra ela. Gente, isso é extremamente romântico. Ele nunca pressionou ela também de nenhuma forma. Ele foi muito paciente com ela. Então, assim, não dá pra negar que ele foi, sim, um bom namorado. Tem gente que não gosta porque ele ficou bravo com a Rory porque ela não disse que ama ele. Ele pode, às vezes, ele ficar meio bravo, assim, demais. Mas, poxa, montou um carro pra tua namorada, tu tá ali meses namorando ela e tu fala eu te amo e ela não fala que te ama de volta. Tipo assim, acho que qualquer um ficaria magoado, sabe? Ainda mais ali com 16 anos. Outro ponto que eu vejo as pessoas falando muito mal dele, eu vejo aqueles edits onde ele fala pra Rory assim, tipo, I don't care about Harvard. Sabe? As pessoas elas tiram de contexto um pouco aquela conversa. Ele às vezes ficava em defensiva, porque a Rory ela falava muito de faculdade, queria muito que ele fizesse alguma coisa, que a Rory tava certa, ela se preocupava com o futuro dela, se preocupava com o futuro dele também. Mas não era o que ele queria pra ele. Por isso que às vezes ele se irritava um pouco com isso e ele também pensava no futuro dos dois, assim, não dizendo que ele tava certo e se posicionar dessa forma. Mas assim, gente, não é nada comparado também como o Jazz e o Logan já trataram a Rory, né? O Jim da segunda temporada, ele já tá um pouco mais revoltado realmente, brigando com a Rory mais vezes. E daí as pessoas falam, nossa, porque o Jim é muito ciumento, é muito possessivo. Gente, literalmente veio um cara novo na cidade e a tua namorada tá ali dando em cima dele o tempo todo na tua frente. O Jim, ele atura muito e ainda foi simpático. O jeito que a Rory tratava o Jazz, tipo, ela dava em cima do Jazz na frente do Jim, sabe? Tipo, ali, tipo, ficando de conversinha com ele. O Jazz, ele é meu preferido, tá? Eu gosto muito mais da Rory com o Jazz, mas isso não me impede de saber que os dois, eles foram babacas com o Jim. E o Jim, na verdade, ele tava certo ali em toda aquela situação. Então, eu acho que as pessoas têm que, assim, aprender a separar um pouco as coisas, sabe? Por fim, tem toda aquela questão da Lindsay. E aí, realmente, não dá pra defender o Jim. Ele foi muito, muito babaca, principalmente com a Lindsay. Ele foi extremamente machista e babaca, mas ele não namorava mais a Rory. Aqui eu estou defendendo ele unicamente como namorado da Rory, porque enquanto ele namorava ela, ele foi namorado, assim, super legal, atencioso. O que vocês acham? Vocês continuam odiando ele? Contem aqui os motivos que vocês odeiam o Jim ou se vocês gostam dele também.